você está no canal Espiritualidade, boas histórias, né? Para você que nos acompanha, fica aqui a nossa gratidão, o nosso abraço, né? Para você que chegou, viu uma boa história, achou legal, deixe aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história que faz parte do livro Porto da Paz, né? Porto da Paz é uma casa assistencial ali em Porto Seguro, na Bahia, né? A gente teve lá, fica os amigos do pessoal, da casa, né? E os espíritos que sustentam o trabalho lá já nos enviaram algumas boas histórias, né? E esse já é o segundo livro, né, que a gente escreveu, né, colocando as histórias deles, e tá muito bonito, né? Então essa história aqui se chama O Caminho da Caridade. James foi deixado na porta de Mariana quando nasceu, né? Mariana é cantora e começava a fazer sucesso naquela época. E quando viu o menino, a primeira coisa que pensou foi em se livrar dele, né? Pois ela não tinha tempo para nada, era um show atrás do outro, e a casa dela virou a estrada, né? Acontece que depois que a polícia correu atrás dos pais de James, ou de um parente qualquer e não achou nada, Mariana decidiu criar o menino do jeito que dava. E, para tanto, ela contava com o cunhado Teotônio, marido de Marlene, né? Marlene trabalhava para um banco e havia entrado numa fria depois de emprestar dinheiro do banco para gente que não merecia confiança. O banco então ameaçou Marlene com processo e cadeia caso o dinheiro dos empréstimos não aparecesse, quando então Mariana salvou a pele dela, pagando a dívida de Marlene com o banco. Como Marlene não tinha como ressarcir a irmã, Teotônio se prontificou a trabalhar para Mariana, já que Mariana carecia de alguém de confiança para ajudá-la a se organizar. E metade do salário dele ia para o bolso da patroa por conta da dívida de Marlene com Mariana. No entanto, quando Mariana percebeu, né, que não estava conseguindo tocar a vida em paz, preocupada que andava com o filho adotivo, pois chegaram à conclusão que a criança precisava de um verdadeiro lar e cuidados de uma mãe de verdade, Teotônio fez uma proposta que resolveu a vida dela e dele. Ele propôs a Mariana, né, que se ela perdoasse a dívida, ele e Marlene tomariam conta de James. Mariana compreendeu que aquela era uma boa proposta. E James passou a viver em Porto Seguro e ser criado pelos tios, e de vez em quando a mãe adotiva aparecia para vê-lo. Já com 18 anos, James era o companheiro de Teotônio, quando Teotônio ia trabalhar na Casa de Caridade, no Centro Espírita Porto da Paz. Lá, James tocava violão e fazia o que precisava para ajudar. Alegre e desinibido, James gostava de festa, vivendo entre as obrigações com a família, o estudo, o trabalho, a Casa de Caridade e as baladas, né? Marlene e Mariana tinham uma outra irmã, a Maria, mãe de Carolina, porque James andara tendo uma queda, né? Maria não queria de jeito nenhum que a filha se enrolasse com James, pois Maria tinha para si que James era o melhor exemplo de malandro, né? Depois de melar o namoro dos dois, ao ir à casa de Marlene reclamar de James, Maria estimulou Carolina a namorar o Farofa, um rapaz boa-pinta e cheio de dinheiro que apareceu para Maria dizendo à mãe de Carolina que estava afim da filha dela, mas que não se animava a abrir o coração para Carolina por causa do rolo de Carolina com James, né? Maria se aproveitou que Carolina ia à praia com Farofa e foi junto, escolhendo a hora e o lugar exatos para tomar sol em que James costumava estar na praia tocando violão com os amigos, né? James não ficou nada feliz quando viu Carolina andando de mãos dadas com Farofa. Deixou o violão e os amigos, correu para o mar. Porém, Maria precisava aproveitar do momento de fragilidade emocional de James para acabar de vez com as esperanças dele em relação a Carolina. E entrou no mar atrás dele, né? E quando estava lá próximo o suficiente para atormentá-lo, escorregou, sendo engolida pelo mar. E só não morreu afogado porque o James a salvou. Apesar de um afogamento ser algo traumático, né, James se tocou que salvar as pessoas era bom. E ele decidiu ser enfermeiro e foi para Salvador fazer um curso sobre primeiros socorros de 2 semanas no hospital público. Estava James assistindo uma aula quando Carolina ligou para ele, pedindo a James que corresse até a casa do Farofa, pois ela e Farofa ficaram sabendo pela boca de um médium incorporado com o espírito de um tio do Farofa que a mãe do namorado de Carolina havia ingerido calmantes demais, que precisava de socorro e que se achava trancada em seu quarto desfalecida, sem que ninguém tivesse ideia do que estava se passando com ela.
James não pensou duas vezes em ajudar Carolina, assim como não pensaram duas vezes quando Maria se afogou, fazendo um maior alvoroço na aula, acabando por arrumar a ajuda de um médico e uma ambulância, e rapidamente chegaram ao destino, impedindo assim que a mãe de Farofa batesse as botas. Como acreditava que um raio não caía duas vezes no mesmo lugar, né? Assim como diz o ditado popular, James sentiu que estava no caminho certo e se lembrou de uma conversa que tivera com Teotônio no Porto da Paz sobre dons espirituais. Poxa, Teotônio, todo mundo tem um dom. Tem que converse com os espíritos desencarnados, quem escreva por eles, fale por eles. Tem quem cure, ajudado por eles. Há médiuns premonitórios que, como vem um pouco adiante no caminho, avisa o caminhante de algum perigo eventual logo à frente. Mas, apesar de frequentar a casa desde novo, eu não sinto nada, não tenho dó algum. Teotônio sorriu. Você traz alegria para casa quando toca violão. E às vezes ajuda a harmonizar o ambiente com a sua música, ajuda também nos trabalhos, trata todo mundo bem, enfim, faz a caridade. E a máxima espírita é que fora da caridade não há salvação. Né? Salvação do egoísmo, da raiva, da mágoa, do ódio. Portanto, quando você faz essas coisas, está sendo um médio de Jesus, um instrumento de paz nas mãos do Divino Mestre. E é isso que todos os que pelejam aqui na casa desejam. James sorriu também. Ah, queria ser especial, Teotônio. Ah, para mim você é muito especial. Ah, e não vale, né? Pois você é meio que meu pai adotivo. Entendo. Você quer ser especial para Carolina, né? Mas como não tem o dinheiro do Farofa, o carro do Farofa, a beleza do Farofa, que impressionaram com seus superpoderes espirituais. Pendendo a cabeça para frente, James estava visivelmente sem graça. Não esquenta, James. Quando chegar a hora certa, depois que você conquistar a confiança dos amigos espirituais, já que eles não vão investir em alguém que não tenha provado ser de confiança. E isso é para todo mundo. O que tiver que ser, será. Estamos aqui para pagar contas que temos com o passado e ajudar aqueles que nos ajudaram na caminhada da vida. Portanto, não devemos usar a mediunidade para ganhar aplausos, mas para fazer a caridade. Talvez os aplausos ainda seduzam você, né? Principalmente os aplausos de Carolina. Mas estou certo de que isso é passageiro. A maturidade vai chegar e você se contentará com a alegria de servir, muito mais do que com a alegria dos aplausos, mesmo que sejam aplausos de quem deseja impressionar. A certeza de James quanto à sua missão neste mundo chegou quando ele terminou o curso de enfermagem, e logo em seguida apareceu uma oportunidade de ele trabalhar como voluntário da Fundação José Silveira na área de reabilitação de pacientes com deficiências neuropsicomotoras. Já tinha uns 6 meses que ele estava por lá, trabalhando e aprendendo, quando foi visitado na fundação pela mãe adotiva. Meu filho, não está acreditando no que eu estou vendo. Pode acreditar, Mariana. James estava vestido todo de branco e ajudava na fisioterapeuta de um jovem que havia sofrido uma queda do telhado de uma casa de 2 pavimentos, quando trabalhava instalando uma antena digital. Mariana, doida como ela só, correu com os braços estendidos para cima do filho, que se viu obrigado a deixar a fisioterapia e abraçá-la. Que felicidade, meu filho. Mas Mariana, você achou que por terem me largado na porta da sua casa quando eu nasci, chorando de fome, eu só lhe daria trabalho, né? Eu confesso que já pensei assim algumas vezes. Quando você tira notas ruins, por exemplo, ou arruma rolo com muitos meninos ao mesmo tempo, e depois não sabe o que fazer com elas, vem atrás de mim, como um bandido que procura por um esconderijo, onde se esconder, depois de um assalto a um banco, mas vendo você agora, quero que saiba que meu coração está transbordando de orgulho. Como James estava ocupado, Mariana não demorou muito, porém, antes dela dar a volta e sair correndo, como era seu costume, disse a James que faria um show em Salvador no dia seguinte no Teatro Castro Alves, né? E localizado no Largo do Campo Grande. E que, se fosse possível, gostaria de encontrar o filho por lá, pois seria incrível apresentar James ao público de cima do palco, e quem sabe James poderia até dar uma palhinha de seus dons musicais tocando violão. James disse que ia pensar no caso, apesar de não garantir nada. Chega o dia seguinte, James termina o expediente no hospital e, cansado, decide ir para casa. Quando se lembra do show de Mariana no meio do caminho, ele então decide deixar o descanso para mais tarde e corre para o teatro.
O lugar estava cheio, né? James procura um lugar de onde pudesse ver a mãe adotiva, vai se mexendo, vencendo a multidão, e quando dá por si, está bem do lado do palco, espremido no meio de um grupo, para lá de animado. O chão corria solto quando James percebe que os olhos de Mariana acharam ele, mesmo escondido do jeito que James estava. Passa um pouco e Mariana cai dura no palco. James sai empurrando todo mundo até chegar na mãe e aperta o peito dela com as mãos. Faz respiração boca a boca, luta uma luta desesperada durante a eternidade, que foram os poucos momentos que o coração de Mariana esteve parado, até que finalmente os olhos de Mariana se abrem. Em cima da cama de um quarto de hospital, Mariana não largava a mão de James, sentada à beira da cama da mãe. Bom, eu dei a briga a você e você salvou a minha vida, então agora nós não quis, né, meu filho? James sorriu. Enfim, havia chegado o momento predito por Teotônio, o momento em que as coisas seriam como deveriam ser, o momento em que James teve certeza do caminho a seguir, o caminho da caridade. Ué, que legal essa história, né? Uma história ótima, né? Todos nós estamos aqui por algum motivo, você pode ter certeza. A vida não investiria em você se você não fosse importante para a vida, se a vida não esperasse retorno seu e meu, né? Às vezes a gente reclama na peleja, né, cara? Mas o que é a vida sem a peleja, né? O que é a vida sem a gente lutar para melhorar cada dia, né? E no meio dessa luta a gente ajuda um, ajuda outro, ajuda os filhos, ajuda a esposa, ajuda os irmãos, ou é ajudado por eles, né? E aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai empurrando esse barco, né? Onde estamos todos nós, o barco da humanidade, né? Atravessando o mar revolto das dificuldades humanas, para que um dia a gente chega do outro lado, numa boa, né? No Porto Seguro, né? No Porto da Paz, não é verdade? Espero que você tenha curtido essa boa história, né? Fique com Deus e até a próxima boa história.